Claro! Vamos recomeçar com um foco mais profundo e abrangente, queridos Gêmeos. A jornada pelos 7 dias que se iniciam na terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, é um capítulo sagrado e crucial, escrito especificamente para a arquitetura única da sua alma. Este não é um período de dias simples passando em sequência. Para você, esses dias serão densos, ricos em significado e eletricamente carregados com uma importância que vibra logo abaixo da superfície da vida cotidiana. Você já consegue sentir essa chegada, não é? Ela se manifesta na inquietação incomum dos seus pensamentos ultimamente, na maneira como sua consciência brilhante e dual se recusa a se acomodar em seus padrões familiares de curiosidade e, em vez disso, se move para padrões de investigação profunda e insistente. Os pensamentos não estão apenas passando, eles estão se acumulando, uns sobre os outros, construindo estruturas de perguntas que não têm respostas prontas. Há uma pressão aqui, uma sensação sutil mas inconfundível de que algo invisível está testemunhando, não para julgar, mas para observar a mecânica precisa da sua hesitação, a forma exata das suas escolhas e os caminhos dos seus recuos ocasionais. Você nunca foi de confiar totalmente no acaso. Sua mente é uma máquina de reconhecimento de padrões, que opera com uma velocidade impressionante, muitas vezes levando suas conclusões ao coração muito antes que sua consciência as perceba. Agora, na quietude e no ruído da sua vida, tudo começa a aparecer e a se sentir como parte de um plano maior que está se tornando mais nítido. Para entender por que esta semana tem tanta importância, precisamos primeiro honrar a verdadeira natureza da sua energia geminiana. Sua essência é movimento. Não apenas movimento físico, mas o movimento incessante e espiralado do intelecto, o turbilhão das emoções e o diálogo perpétuo e vibrante do seu mundo interior. Esse diálogo não tem botão de desligar, mesmo nos seus momentos exteriores mais tranquilos. Quando você aparenta plácido e sereno, o teatro interior da sua mente está repleto de atividade. Ele percorre inúmeros cenários, conversas passadas revisitadas, possibilidades futuras exploradas em detalhes vívidos, vidas alternativas imaginadas com clareza convincente. Este é o seu estado natural, a água em que você nada. No entanto, a energia que colore estes primeiros 7 dias de fevereiro é diferente. Ela introduz uma nova frequência. Sob o movimento mental familiar, há um pulso de urgência sutil. Parece uma contagem regressiva silenciosa ou a abertura discreta de uma porta que você não havia notado antes. É a sensação de que algo está chegando ao fim, ou talvez ao começo, e a ambiguidade de não saber qual é o fim ou o início, gera uma forma única de ansiedade que é particular ao seu espírito. Você teme a porta fechada tanto quanto teme atravessá-la. Esta janela de transformação não se anunciará com alarde. Para o mundo ao seu redor, estes dias podem parecer completamente normais. Não haverá explosões dramáticas, nem pontos de virada públicos carregados de simbolismo óbvio. A transformação, se você optar por se envolver com ela, ocorrerá no âmbito mais íntimo, a paisagem privada da sua própria mente. Ela reside nos espaços silenciosos entre os pensamentos, nas ideias específicas às quais você retorna em momentos de tranquilidade. Ela reside nos instintos que você descarta muito rapidamente por parecerem simples demais ou definitivos demais, e na onda de emoções que você constantemente adia, dizendo a si mesmo que as enfrentará quando se sentir mais preparado, mais seguro, mais pronto. Mas o universo fala a linguagem da prontidão e está sinalizando que o seu momento de preparação é agora. A experiência de vida de Gêmeos não é linear. Você não percorre um caminho reto do ponto A ao ponto B. Sua realidade é uma bela e complexa colagem de fragmentos, momentos que se sobrepõem e se misturam, sentimentos que se contradizem diretamente, mas coexistem pacificamente dentro de você. Uma parte vibrante da sua consciência já está avançando rapidamente, vivendo meses ou até anos em um futuro potencial, enquanto outra parte permanece ancorada, suave ou dolorosamente a um momento específico do passado. Essa dualidade não é uma falha, é a assinatura da sua alma.
Ela lhe concede empatia, flexibilidade e uma compreensão multifacetada do mundo. No entanto, durante este poderoso período de 7 dias, essa dualidade natural é amplificada. Ela é trazida à tona em sua consciência, não para atormentá-lo, mas para ser reconciliada em um nível mais profundo. O cosmos não exige que você, Gêmeos, faça uma escolha estrondosa e declarativa que todos possam ouvir. Seu foco é mais sutil. Ele observa com infinita paciência o que você está escolhendo não escolher. Pois na aritmética espiritual do destino, a evitação não é neutralidade, é uma decisão de profundas consequências. Você pode sentir uma inquietação sem uma fonte externa clara. Atividades, hobbies e até mesmo relacionamentos que antes despertavam sua curiosidade e envolvimento podem agora parecer sem graça, deixando-o entediado e em busca de novos estímulos. Por outro lado, situações ou estímulos que antes você lidava com leveza e adaptabilidade podem agora parecer opressivos, criando uma sensação de sobrecarga sensorial. Sua voz interior, aquela que fala com a clareza do conhecimento profundo, pode sussurrar uma pergunta crucial: é só isso? Mas o hábito da sua mente, treinada para buscar distrações, pode rapidamente inundar essa pergunta silenciosa com ruído, distrações ou uma nova linha de investigação intelectual antes mesmo que você consiga assimilar a resposta. Queridos Gêmeos, este é o principal perigo deste momento astrológico para você. O risco não é de um fracasso catastrófico ou de uma perda óbvia. O perigo é muito mais insidioso. É o perigo de se deixar levar inconscientemente no piloto automático, por uma versão de 2026 construída não sobre o seu desenvolvimento autêntico, mas sobre padrões acumulados, adaptações polidas e suposições não questionadas. Você possui uma capacidade camaleônica de se adaptar, muitas vezes de forma tão natural que nem percebe que está fazendo isso. Você se transforma para sobreviver a conversas, para harmonizar-se em relacionamentos, para se encaixar em ambientes. Você espelha a energia que recebe. Você ajusta seu tom de voz para deixar os outros à vontade. Você se torna o que é necessário, o que se encaixa, o que causa menos atrito. E então, um dia, você pode parar e olhar para dentro, apenas para encontrar uma estranha sensação de desconexão com a pessoa que você sabe ser em sua essência. Meses podem passar dessa forma, uma suave erosão do eu que acontece nos menores instantes. Portanto, estes primeiros 7 dias de fevereiro funcionam como uma série de testes sutis e amorosos da sua consciência interior. Não são testes que você pode passar ou falhar no sentido tradicional. São convites. Não exigem ação externa imediata, não são necessários grandes gestos ou anúncios que alterem a sua vida. O que exigem com uma insistência gentil é honestidade radical. Especificamente, honestidade emocional. Você pode começar a perceber, com crescente clareza, que sua energia mental está orbitando certos temas. Talvez seja uma coleção de conversas inacabadas que pairam no ar da sua mente, ocupando espaço psíquico. Podem ser relacionamentos que, após uma reflexão honesta, parecem mais desgastantes mentalmente do que nutritivos emocionalmente. Conexões que são mais sobre debate intelectual do que apoio sincero. Ou podem ser metas e ambições que iluminam seu cérebro com sua complexidade, mas deixam sua alma fria e cansada. Sua natureza geminiana significa que você não sofre de maneiras explícitas e dramáticas. Seu sofrimento é internalizado, processado pelo labirinto da sua mente. Manifesta-se como uma profunda fadiga mental, um cansaço que o sono não cura. Você pode acabar fragmentando um problema em 1000 partes em vez de se permitir chorar por sua totalidade. Pode buscar distrações. Um novo projeto, um novo assunto, uma nova interação social, em vez de reunir a coragem para um confronto silencioso e necessário com uma verdade que você vem evitando. Essa fadiga mental que você provavelmente está sentindo é significativa. Não é apenas o resultado de pensar demais, pois uma mente ocupada é o seu estado natural. Trata-se de um tipo diferente de cansaço. Ele vem de pensar asterisco em torno asterisco das questões centrais, em vez de pensar asterisco através asterisco delas com coragem.
É a exaustão de revisitar o mesmo terreno mental, percorrer os mesmos caminhos circulares de possibilidades, sem nunca se permitir chegar a um destino, por mais temporário que seja. O propósito destes dias não é forçá-lo a decidir cada detalhe do seu futuro. O propósito deles é gentilmente compelir você a perceber qual assunto, qual pessoa, qual sentimento não resolvido consistentemente atrai sua atenção. Esse ato de perceber é uma prática espiritual, pois sua atenção é a energia mais preciosa que você possui. É a moeda da sua consciência. Onde você deliberadamente e consistentemente coloca sua atenção durante esses 7 dias formativos define a trajetória da energia de todo o seu ano. Se você se concentrar repetidamente em alimentar sua própria confusão, entregando-se a, e se sem buscar respostas, seu ano se tornará disperso, puxado em muitas direções sem um propósito central. Se você alimentar o hábito de evitar, fugindo de verdades difíceis, seu ano ficará estagnado, parecendo uma repetição de velhos padrões. Se você alimentar o ruído mental constante, recusando-se a criar momentos de silêncio, seu ano será exaustivo, uma maratona de pensamento sem fim. Mas, se você tiver a coragem de se sentar, mesmo que por alguns minutos a cada dia, com o desconforto que a verdadeira clareza traz, tudo em sua vida poderá começar a mudar de uma forma tranquila, poderosa e harmoniosa. É uma verdade paradoxal que muitos geminianos temem a clareza mais do que o caos. O caos em seu turbilhão imprevisível mantém todas as portas abertas, todas as possibilidades vivas. É o reino do talvez, e o talvez transmite segurança à parte de você que valoriza o potencial infinito. A clareza, por sua natureza, envolve fechar portas. Significa dizer não a certos caminhos para poder dizer um sim sincero ao outro. A finalidade de uma porta que se fecha pode ser assustadora para a parte da sua alma que deseja explorar cada corredor. No entanto, você deve se lembrar: a possibilidade infinita, quando desvinculada, leva diretamente à indecisão infinita. Uma mente que não consegue se comprometer com uma direção é uma mente condenada a vagar em círculos. Estes 7 dias foram criados para iluminar as áreas específicas onde você está usando sua prodigiosa flexibilidade mental como um escudo, escondendo-se atrás dele para evitar um compromisso emocional. Você pode contar a si mesmo uma história reconfortante: estou apenas mantendo minhas opções em aberto, ou preciso de mais informações antes de decidir. Mas, no centro profundo e silencioso do seu ser, você sabe a diferença. Você consegue perceber quando manter a mente aberta se transforma em ter medo de escolher. Você caminha nessa corda bamba todos os dias, equilibrando adaptabilidade com integridade. Durante esse período, você pode se sentir particularmente atraído por momentos de reflexão no final da noite ou no início da manhã. Quando o mundo exterior está adormecido e as demandas sobre sua vida social diminuem, seus pensamentos finalmente parecem pertencer somente a você. É nesse silêncio sagrado que as percepções tentam emergir. Elas podem ser sobre as pessoas em sua vida cuja presença constantemente esgota sua energia. Podem ser sobre atividades que estimulam sua mente brilhante, mas deixam seu coração emocional insatisfeito e faminto. Podem ser sobre versões de si mesmo. O agradador de pessoas, o eterno estudante, o entusiasta indiferente, que você já superou, mas ainda mantém por hábito. E aqui, Gêmeos, reside o seu maior desafio neste período. Você é hábil em interromper esses preciosos momentos de percepção. O desconforto de uma verdade iminente pode desencadear sua reação de fuga. Você pode pegar o celular, submergindo-se no mundo digital para escapar do seu mundo interior. Pode até mesmo optar por uma nova linha de pensamento mais confortável. Pode intelectualizar o sentimento emergente, analisando de todos os ângulos até que sua crueza emocional seja higienizada pela lógica. Você faz isso porque sentir uma emoção de verdade exige um certo grau de quietude interior, uma disposição para estar presente com a sensação sem tentar imediatamente compreendê-la ou resolvê-la. E a quietude, a verdadeira quietude, pode ser profundamente desconfortável para uma mente que se define pelo movimento.
No entanto, devo lhe dizer com compaixão: estes primeiros 7 dias não se preocupam com o seu conforto. Seu propósito maior é o seu alinhamento. Neste exato momento, estão silenciosamente moldando a narrativa central, a história fundamental que você contará a si mesmo sobre sua vida pelo resto de 2026. As histórias que você aceita como verdade nesta semana se tornam a trilha sonora dos seus próximos meses. E você, entre todos os signos, é singularmente vulnerável ao poder das suas próprias narrativas pessoais. Você é um mestre contador de histórias, especialmente para si mesmo. Você consegue construir um argumento logicamente sólido para quase qualquer posição, seja para ficar ou para ir, para o compromisso ou para a liberdade. Sua racionalidade é uma força imensa, um dom que lhe permite navegar por mundos complexos. Mas durante esta fase, esse mesmo dom pode se tornar sua mais elegante válvula de escape. Este período pede que você ouça uma camada mais profunda. Ouça além da lógica convincente. Preste atenção às reações emocionais sutis que você normalmente ignora, a leve sensação de peso no peito após uma interação específica, a onda inesperada de alívio quando um plano é cancelado, o leve aperto no estômago ao pensar em uma determinada obrigação. Essas são as mensagens do seu corpo emocional, e muitas vezes revelam uma verdade que sua mente brilhante ainda está racionalizando. Gêmeos, você tem uma relação única com seus sentimentos. Nem sempre você sabe como se sente no momento exato em que um evento acontece. Seus sentimentos costumam chegar depois, processados e transmitidos a você por meio do pensamento, através da repetição mental e da análise. É por isso que a próxima semana é tão crucial. Sua mente está em um estado de honestidade aguçada, quase sobrenatural. Ela está menos interessada em criar histórias confortáveis e mais sintonizada em perceber padrões subjacentes. Se você puder permitir que ela faça seu trabalho sem interferências, poderá sentir um impulso estranho e irresistível em direção a finais tranquilos. Não se trata de finais marcados por drama e conversas finais. São encerramentos silenciosos, decisões internas tomadas na privacidade do seu próprio coração, que ninguém mais jamais verá. Pode ser o desapego consciente de uma antiga identidade que você carrega, o você de um relacionamento, emprego ou fase da vida anterior. Pode ser a liberação de um ciclo mental, uma preocupação ou uma fantasia que você repetiu tantas vezes que se tornou uma marca em sua consciência. Isso pode significar se desvencilhar emocionalmente de uma conexão que agora existe mais em sua memória e em seus pensamentos do que na realidade tangível do presente. Esse tipo de libertação é particularmente assustador para você, Gêmeos, porque sua mente é tão poderosa que pode construir mundos emocionais inteiros. Você pode se apaixonar por uma ideia, pelo potencial de uma pessoa, pelo fantasma de uma conversa que nunca aconteceu, mas que parece vividamente real em sua imaginação. Esses 7 dias servirão como um teste decisivo, revelando se você está escolhendo viver na terra fértil, porém intangível, do potencial, ou na realidade concreta, às vezes mais complexa, da presença. Eles mostrarão se o seu ano será impulsionado pela energia clara e direcionada do compromisso escolhido, ou pelo zumbido constante e exaustivo da negociação mental e do compromisso. Nada o forçará a nada. O universo observa com infinita paciência. Mas lembre-se, você molda seu destino mais do que qualquer outro signo por meio desses pequenos hábitos mentais e emocionais despercebidos. Aquilo em que você pensa quando está sozinho, aquilo que você ensaia ao adormecer, aquilo que você evita nomear porque nomear daria uma finalidade que parece opressiva. Este é o workshop silencioso onde seu ano está sendo construído, não por meio de ações ainda, mas pela qualidade da sua consciência. Desconsiderar esses dias como comum seria seu maior erro. Eles são um espelho sagrado. O que você vê, ou escolhe conscientemente não ver, em seu reflexo reverberará em todos os meses seguintes. Se você conseguir cultivar momentos de desaceleração, começará a perceber algo profundo. Sua mente não está apenas ativa, ela se encontra em um estado de conflito ativo.
As duas vozes que são a marca registrada do seu signo estão em diálogo, e essa conversa se tornou mais urgente. Uma voz brilhante e curiosa anseia por movimento, novidade e novos estímulos. A outra voz, talvez mais suave e cansada, está exausta pelo fardo constante de carregar pensamentos não resolvidos, perguntas sem resposta e decisões adiadas. Você é um mestre em viver dentro dessa divisão. Você consegue lidar com contradições com a habilidade de um artista. Você consegue segurar duas verdades opostas em suas mãos e apreciar a validade de cada uma. Você consegue rir genuinamente enquanto uma parte de você se sente vazia. Você consegue projetar confiança absoluta enquanto questiona internamente cada passo. Esse é o seu superpoder. Mas existe um limite onde essa flexibilidade mental pode se transformar em fragmentação emocional. Este período destaca justamente esse limite. Você pode notar uma sensação de distanciamento de coisas, pessoas ou paixões que antes lhe eram muito caras. Isso não significa que você deixou de se importar. É um sinal de que o ato de cuidar a moda antiga se tornou pesado demais, carregado de complicações ou histórias não ditas. Quando sua mente magnífica está sobrecarregada com o peso de muitas histórias, suas emoções podem se tornar distantes, como música tocando em outro cômodo. Você não sente menos. Você sente que está atrasado. E as emoções atrasadas não são canceladas. Elas se acumulam, ganhando força, esperando um momento de silêncio para se manifestarem. Esta é a principal razão pela qual estes 7 dias têm uma importância tão monumental para você. Eles proporcionam o silêncio. Eles revelam com delicada clareza o que você tem adiado em sua vida emocional. As conversas que você ensaiou mentalmente centenas de vezes, mas nunca verbalizou. As decisões que você analisou de todos os ângulos possíveis, mas nunca colocou em prática. As verdades que você compreende com seu intelecto, mas ainda não acolheu no santuário do seu coração. Essa lacuna, o espaço entre a compreensão intelectual e a aceitação sincera, é onde nasce um tipo específico de arrependimento. Não é o arrependimento por erros óbvios e gritantes. É o arrependimento silencioso e persistente da alma que sussurra em retrospectiva: eu sabia. Eu sabia dessa verdade naquela época. A trajetória do seu ano depende da sua coragem de preencher essa lacuna agora. Não se pede certeza absoluta. O universo sabe que isso é impossível. Pede-se sinceridade profunda. Estes dias convidam você a pausar a demonstração de inteligência e a praticar a disciplina da presença. Convidam você a discernir quando sua curiosidade limitada é uma forma de evasão elegante. A perceber quando sua sagacidade e humor são ferramentas de desvio, protegendo de uma verdade mais vulnerável. A reconhecer quando sua admirável adaptabilidade é, na verdade, uma sutil traição às suas próprias necessidades e desejos mais profundos. Este processo não se trata de sufocar seu espírito vibrante ou de se tornar rigidamente sério. Trata-se de trazer sua mente brilhante para uma parceria harmoniosa com seu coração autêntico. Trata-se de se tornar profunda e inabalavelmente honesto consigo mesmo. Seu medo existencial mais profundo, Gêmeos, raramente é a solidão. É a experiência profunda de ser incompreendido em meio a uma multidão. Esse medo é um arquiteto silencioso, moldando inúmeras pequenas escolhas. Você pode se pegar dizendo que se encaixa no contexto social em vez do que reflete sua realidade interior. Pode editar seus pensamentos para o que parece aceitável, palatável ou menos propenso a causar confusão. Pode minimizar as partes de si mesmo que parecem complexas demais, contraditórias demais ou intensas demais para que os outros as compreendam facilmente. Mas essa complexidade não é um fardo, é a assinatura da sua alma. Suprimi-la é fragmentar seu próprio espírito. Os primeiros dias de fevereiro lançarão luz sobre os lugares onde você tem se diminuído mentalmente, se silenciado ou se simplificado para manter uma conexão ou a paz. Eles mostrarão onde você gastou energia se explicando, justificando sua natureza, em vez de simplesmente expressá-la a partir de um lugar de plenitude. Essa constante autoedição tem um preço. E esse preço é a silenciosa fadiga mental que se tornou sua companheira.
não é aleatória. É o preço que se paga por carregar verdades não ditas, por abrigar vidas não vividas em sua imaginação. Sua mente busca resolução. Seu coração busca permissão. E com a chegada de fevereiro, uma pergunta silenciosa se dirige diretamente ao seu espírito. Que versão de si mesmo você está disposto a sustentar, a perpetuar, por mais uma volta completa ao redor do Sol? Será a versão que pensa demais em cada caminho, mas nunca finca uma bandeira em nenhum? A versão que se adapta a todos os ambientes, mas nunca se sente verdadeiramente em casa em nenhum deles? A versão que compreende o mapa da vida com detalhes requintados, mas nunca escolhe um destino? Ou será a versão que ousa a coragem solitária da clareza, sabendo que para um geminiano, a clareza pode de fato parecer solitária a princípio, porque significa deixar a festa lotada de possibilidades para o quarto tranquilo da escolha. Quando você finalmente assume esse compromisso interno, o milagre acontece para sua natureza geminiana. A cacofonia do ruído mental começa a se suavizar, transformando-se em um zumbido focado. O debate interno constante e exaustivo começa a se aquietar. Seus pensamentos, antes uma tempestade turbulenta, começam a se organizar em um rio fluente, trabalhando a seu favor como fonte de poder e direção, e não contra você como fonte de caos. A tarefa destes 7 dias não é reformular suas circunstâncias externas. É cessar a desonestidade interna. É reconhecer o que você já sabe no âmago do seu ser. É parar de usar a máscara da confusão quando o que você realmente sente é o medo do fim. Você não precisa ter todas as respostas, nem agora, nem nunca. Você está sendo guiado em direção ao alinhamento, um estado em que seus pensamentos e seus sentimentos dialogam, e não entram em conflito. Esse alinhamento começa com uma única e corajosa admissão interna, dita apenas para si mesmo. Pode ser uma admissão sobre o amor, que você precisa finalmente libertar o fantasma de alguém que vive apenas na sua memória, ou que precisa reconhecer que a química intelectual por si só não consegue construir um lar para o coração sem o alicerce da segurança emocional. Pode ser uma admissão sobre propósito. Que a emoção da estimulação mental não substitui um profundo senso de significado, e que uma agenda cheia de compromissos não é o mesmo que uma alma plena. Ou pode ser a admissão mais fundamental sobre identidade, que você realmente superou certos papéis, certos autoconceitos, e que esse crescimento, embora necessário, muitas vezes parece uma perda antes de se transformar na mais profunda liberdade. Gêmeos, você é especialista em luto interno. Você lamenta a perda de versões anteriores de si mesmo com uma solenidade silenciosa, muitas vezes enquanto seu rosto exibe um sorriso, participa de debates animados ou oferece conforto aos outros. Ninguém vê esse processo sagrado e íntimo. Ninguém o ouve. Mas é esse processo que molda a essência em constante evolução de quem você é. Se você honrar essas percepções à medida que surgirem durante esta semana crucial, seu ano começará a se desenrolar não como uma série de eventos aleatórios, mas como uma narrativa intencional na qual você é o autor consciente. Se você as ignorar, se afastar e preencher o silêncio, o ano provavelmente se tornará uma variação de velhos temas. Os mesmos padrões vestindo roupas diferentes, encenados por atores diferentes em palcos ligeiramente diferentes, levando você à mesma sensação familiar de exaustão interna. O universo não pune os geminianos. Ele funciona como um espelho perfeito, refletindo a qualidade de seus próprios hábitos mentais e emocionais para que você possa vê-los com clareza. Estes primeiros 7 dias são esse espelho sagrado, sustentado com amor. Portanto, eu imploro, não os deixe passar por eles precipitadamente. Não ignore seus sinais sutis. Em vez disso, acolha o desconforto digno que a clareza traz. Permita que seus pensamentos cheguem à sua conclusão natural, em vez de interrompê-los. Conceda-se a graça de sentir uma emoção sem exigir imediatamente que sua mente explique sua origem. Você não tem obrigação de anunciar nada ao mundo. Você não precisa explicar seu processo interno a ninguém. Algumas das decisões mais poderosas na vida de um geminiano devem ser atos silenciosos e soberanos do espírito,
porque as mudanças mais transformadoras sempre, sem exceção, começam no universo privado da sua consciência. E uma vez que essa mudança interna se enraiza, uma vez que o alinhamento é sentido, todo o mundo externo começa, quase magicamente, a se reorganizar para refletir sua nova frequência mais verdadeira. Se esta mensagem mais longa ressoar com uma sensação de precisão desconfortável enquanto você a ouve, é porque ela fala diretamente à parte da sua alma que está cansada de fingir não reconhecer a sua própria verdade. Se você se sentiu visto, verdadeiramente visto em sua magnífica complexidade, então deixe que esse reconhecimento seja uma âncora silenciosa dentro de você. Este reconhecimento é o primeiro e mais importante passo da sua jornada neste novo ano. A semana de 3 de fevereiro é o seu portal. Atravesse-o com coragem consciente. Obrigada por ouvir, queridos Gêmeos. Que as percepções que encontrar nestes 7 dias iluminem o seu caminho rumo a um ano de alinhamento autêntico, movimento com propósito e profunda paz interior.